Olá, bem-vindos de volta ao nosso treinamento em Space Configurações Básicas. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as configurações de formulários a partir de campos que nós criamos aqui dentro do Nspace. Tá? Um adendo que eu esqueci de falar é que você consegue editar o nome de um campo, tá? Mas você não consegue editar o tipo de um campo, uma vez que ele está sendo utilizado. Por quê? Porque se eu faço uma edição do tipo de um campo, isso prejudica informações que já foram preenchidas anteriormente, tá? Então, você consegue editar nome, as outras regras, mas o tipo a gente não consegue fazer a edição. Você também consegue fazer a exclusão desse campo, mas sempre com atenção se ele está sendo utilizado para isso não ter impacto em relatórios, né, de preenchimentos anteriores e tudo mais. Voltando aqui para nossa categoria, nós vamos entrar aqui, né, a gente estava em campos, a gente vai entrar no card de formulários para a gente começar a montar a nossa estrutura de formulário. E aí, um primeiro formulário, eu vou nomear ele de requisição, atendimento Nspace. Eu posso colocar uma descrição, porque na hora que o usuário, né, for ter acesso a esse formulário, ele vai ler o nome do formulário e também a descrição que contém nele, tá? Se você não colocar nada, não vai apresentar nenhuma descrição. Então, por exemplo, requisite seu atendimento Nspace. Aí nós temos alguns tipos de formulários, tá? Tem o geral, que ele vai servir, que geralmente a gente acaba configurando, né, um formulário no geral, que ele vai servir para ambas situações. Tem um formulário que eu só vou permitir edição nele, que ele é utilizado em tarefas. Tem o formulário de criação, que eu só vou utilizar ele para requisição mesmo, né, uma requisição de um item dentro do sistema. E eu tenho um formulário de visualização, que ele só me permite visualizar as informações preenchidas. Vamos começar pelo geral, e aí ao longo dos passos, né, do nosso treinamento, a gente verá os outros tipos de formulário, tá bom? Então, vou escolher aqui o geral, eu vou colocar se a visibilidade é privado ou público, ou seja, o privado, ele serve somente para quem tem acesso, né, no Nspace com login e senha. O público, eu posso oferecer um link para ele, por mais que ele não tenha acesso, ele consegue preencher esse formulário. Também muito utilizado, muitas vezes quando o cliente quer embedar, por exemplo, esse formulário dentro do site dele, né, em outras situações também, tá? Aqui eu vou deixar ele como privado, tá bom? Aí aqui eu tenho algumas outras, né, opções de formulários que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. O que eu quero mostrar aqui é somente esse aqui, que é habilitar rascunho, tá? Para que serve isso? Ó? Toda vez que eu habilito rascunho, na hora do preenchimento, né, do formulário, principalmente para formulários que são um pouquinho mais extensos, é importante ter. Mas imagina que o usuário está lá fazendo o preenchimento da requisição dele e, pum, acaba a energia do computador dele. Para ele não precisar, né, ir e para ele não precisar ir preencher tudo novamente, o que ele começou a preencher está salvo, tá bom? Então ele fica guardado em cache por um período e depois esse rascunho ele é excluído, né? E a partir do momento em também que eu concluo, né, a requisição de um formulário, aquele rascunho se perde, tá bom? Mas isso é importante para vocês se atentarem, justamente para poder facilitar aí a vida do usuário. Então, aqui eu já tenho o meu formulário e aqui eu tenho as ações do meu formulário. Então, eu posso simplesmente duplicar um formulário. Então, imagina que você tem vários tipos de formulários, que muitos campos são iguais,
só que você precisa mudar alguns tipos de campo. Então, em vez de você criar tudo do zero, você simplesmente pode vir aqui e fazer uma duplicação e depois fazer a edição dos campos que forem necessários. Você pode editar ele com as informações que a gente acabou de preencher aqui. Você pode deletar ele. Você pode copiar ele, que na verdade é o linkzinho desse formulário. E o principal aqui, para ele realmente existir, é o construtor. Então, nós vamos entrar aqui no construtor. E aqui no preview você vai vendo como o seu formulário vai sendo construído. Óbvio, né? Não tá aparecendo nada porque a gente não construiu nada. Mas qual que é o objetivo aqui? A gente trazer os campos que eu quero que sejam visíveis para esse formulário. E aí, como que a gente faz isso? A gente coloca os campos dentro de um bloco. Porque cada bloco também existem configurações específicas. Inclusive, você pode deixar um bloco vazio sem nenhum tipo de campo e simplesmente colocar aqui algum conteúdo adicional. Por exemplo, o nome do formulário. Então, vou dizer aqui que é um formulário. Não, nem vou colocar assim. Vou colocar assim, atendimento in space. Você poderia, por exemplo... eu vou colocar ele aqui centralizado, tá? O nome do formulário. Eu posso, esse aqui é um campo de HTML, eu posso dizer os tamanhos aqui, né, das letras que eu quero, posso deixar negrito, itálico, sublinhado, escrever, colocar outra cor, colocar uma imagem, de repente um logo, enfim. Existem alguns critérios aqui que você pode utilizar nesse campo para você trazer. Tem clientes, por exemplo, que eles utilizam como instrutivo também, tá? Então, eu coloco várias, né, instruções aqui para o usuário, enfim. Aqui dá para a gente fazer muita coisa. Então, nesse bloco, eu estou falando que eu chamei ele de atendimento ao cliente, atendimento em space. Aí, agora, eu quero trazer um outro bloco que eu vou trazer o meu campo do tipo assunto, tá vendo? Aqui, ao selecionar, ele traz todos os tipos de campos que você criou dentro da categoria, tá? Então, o primeiro campo que eu vou trazer aqui, ele é o assunto. E aí, se você clicar aqui também nessa engrenagem, você tem algumas configurações. Hoje eu vou passar por configurações que são mais básicas e depois a gente vai tratando as mais avançadas. Aí, aqui, por exemplo, no assunto, você pode dizer se você quer que ele ocupe a metade da tela ou a tela inteira, tá? Então, você também pode colocar um conteúdo semelhante ao que a gente fez lá, mas ele fica bem em cima do campo, um conteúdo adicional, tanto abaixo do campo como no topo do campo, tá? E aí a gente vai vendo como vai ficando aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o assunto, lembra que que a gente colocou ele como obrigatório? Ele tá como obrigatório. Aqui tá a ajudazinha que a gente colocou lá e eu tô falando que para ele ocupar 100% da tela, tá? Aí eu vou chamar um outro bloco que eu vou falar que é a área solicitante. Mesma coisa aqui, eu posso escolher a largura. Vamos testar aqui para a gente ver como é que fica. Então, a metade do campo. Ele ocuparia dessa forma. Então, imagina que você tem mais campos de seleção. Ao invés de você deixar ele sempre, né, total, você pega, eles colocam tudo 50%, ele vai ficando, né, de um layout mais bonitinho aqui pro cliente. Eu vou deixar esse aqui 100%, porque eu só tenho ele, né, de seleção. Então, eu vou deixar ele full aqui. Aí eu vou chamar um outro bloco, que vai ser a descrição do atendimento, que é o nosso campo de HTML, tá? Então, aqui eu tenho o assunto, a área solicitante, a descrição do atendimento e vamos colocar também o nosso campo de anexo. Ah, lembrei de um campo que deveria ter
mas eu não configurei ele. Ao invés de você ter que voltar lá nas configurações de campos, você tem um atalho aqui que você pode colocar qualquer outro tipo de campo, tá? Então, neste momento você pode também, né, ter este atalho e configurar qualquer outro tipo de campo para sem ter que voltar lá na configuração do campo, tá bom? Então nós temos aqui um formulário, né, que eu estou chamando de atendimento in space, tem o assunto, área solicitante, a descrição e o anexo. Pronto. Temos um formulário pronto. E aí, a partir desse, você pode construir tantos outros. Né? Esse aqui a gente utilizaria, por exemplo, para uma requisição, mas também é possível não, né? Vocês vão ver ao longo do treinamento que nós vamos utilizar também outros tipos de formulários com outros tipos de campos, por exemplo, para que eles sejam apresentados em uma tarefa, para que eles sejam apresentados de outras formas. Você poderia também ter outros tipos de formulário para requisição, enfim, dá para você construir de diversas formas, tá? Por hoje é só sobre a construção do formulário. Como vocês podem ver, é muito simples a construção do formulário. Só um detalhezinho que eu não falei, você pode também mudar, tá? Arrastar aqui para você mudar a ordenação. Vocês vão ver aqui que ele mudou, ó, a ordenação. E também simplesmente vir aqui e dizer qual é a ordenação do campo, tá? Então, é bem simplesinho também para vocês, né? Vai de repente só somando o campo, e depois quiser fazer a ordenação, dá para fazer dessa forma também, tá bom? Então, por hoje é só. No próximo vídeo, nós vamos falar, né, sobre o início aí, acho que das configurações de fluxos e para a gente ir caminhando aí para as configurações que são básicas aqui no Nspace. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.